Olá meninas, então dando continuidade a esse tema que mexeu com muitas de vocês. Algumas me mandaram mensagens muito emocionadas falando sobre a automaternidade, que passou um filme na cabeça quando eu comecei a falar, né, de onde vem essa insegurança, e nasceu esse tema da automaternidade, das filhas da mãe sem mãe, né? Quando você tem uma mãe que não teve mãe, e aí ela não consegue passar essa afetividade para você, não consegue preencher aquele vazio, né? E você acaba levando para outras áreas, para outros momentos da sua vida. Isso é muito danoso. Mas o que pensar, né, dessas filhas que tiveram uma mãe fragilizada, que tiveram uma mãe que não foi capaz de suprir? E aí, acabou, é o fim, o que eu vou fazer? Não tem como você apagar, porque isso é muito doloroso, né? Muito doloroso, é um lugar de muita dor, que a maioria até evita olhar para isso, porque dói muito, né? Você se sente injustiçada. E às vezes dá até uma raiva da sua mãe, porque você acha que a obrigação dela seria suprir essa necessidade. Você se sente injustiçada quando você se compara com outras meninas, outras amigas, outras mulheres que até hoje têm, às vezes, o carinho e essa atenção, né, da mãe. E isso leva a gente para um lugar assim muito ruim, de punição, de frustração, às vezes até de isolamento. Algumas sentem desejo de morte, pensam em suicídio, acham que esse vazio nunca vai ser preenchido, é uma dor que não tem fim, pensam, às vezes não tem coragem de tirar a vida, mas ficam pensando, se Deus me levasse, acho que seria melhor, porque a falta de solução é tão distante, não é nada palpável, né? Ninguém te entregou, ninguém te ensinou como resolver isso, fica algo tão abstrato que você desiste, você fica sem forças para lutar. Mas eu quero te dizer que é totalmente possível curar essas dores. Não dá para você apagar esse passado de você não ter tido uma mãe presente, mas dá para atenuar as consequências disso. Dá para você voltar a se conectar com a felicidade, dá para você se conectar com a segurança, dá para você se conectar com a ousadia, e é por isso que a gente está aqui, é para isso que eu tô aqui, para dar a mão e te resgatar desse lugar escuro, sombrio, sozinho, e falar que é totalmente possível você ressignificar. E como ressignificar? Dar um novo sentido para esse lugar de ausência da sua mãe. Como, Elaine, é tudo que eu quero. A gente pode olhar para isso de diversas formas, desde as formas mais tradicionais, como terapia, até um olhar mais leve, né? Menos trabalhoso, mas não menos profundo, tá? É extremamente profundo você olhar para lugares e curar lugares de dores muito profundas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é sair da ingenuidade. Sair da ingenuidade de achar que uma perna quebrada, uma fratura exposta, sangrando, vai ser corrigida com Novalgina, né? Com Dorflex. Não vai. Precisa só cirurgia. Então, às vezes, nós temos feridas da nossa alma tão profundas que a gente quer corrigir com coisas paliativas. Não é assim. Então, a primeira coisa é olhar para essa verdade. Olhar que você precisa ter o remédio certo para essa dor, para essa ferida. Entender que esse remédio está disponível, que se você pensar que a essência das coisas, a cura está na própria essência, então vamos lá. Se a minha fragilidade está na ausência de mãe, e mãe é a figura feminina, a figura materna, como que eu vou curar isso? Entrando em contato com outras figuras femininas. Parece óbvio, mas às vezes quando a gente está no olho do furacão a gente não consegue enxergar essa solução. Então, é você entender que a sua conexão com outras mulheres, mulheres que já sejam mais maduras, mulheres que tenham trilhado esse caminho, mulheres que possam te nortear nesse caminho de autoconstrução, é fundamental, é saudável e é eficaz. Ok. Segunda coisa, entender que a sua alma e o seu espírito te trouxeram até aqui. Então,
esse sentimento de solidão, necessidade de isolamento, frustração, é a sua alma gritando que você precisa de ajuda. E quando a nossa alma grita, a gente precisa atender da melhor forma, né? Então, a tristeza, ela pede cura. A culpa, ela pede perdão. Então, a gente precisa entender a começar a ler as nossas emoções e atendê-las da maneira correta e não da maneira errada. Então, às vezes, a tristeza, ela pede choro, libertação e cura, né? Mas se eu não passo por esse processo, se eu fico só no isolamento, no fechamento, e eu não transmuto essa fase, eu fico bloqueada ali. E aí eu não consigo receber a cura disponível para mim. Entender que a sua alma e o seu espírito, eles têm uma resiliência muito forte e eles podem se conectar com essa cura, com essa ousadia. E a segunda fase disso, sou entrar em contato com essa figura feminina, com essa figura materna, e entender como que eu posso fazer isso comigo, quais são as atividades que eu posso desenvolver que claramente eu vou entender que eu estou me cuidando. Porque o contrário é verdadeiro. Quando eu vou me encaixando nos buracos da minha agenda, isso é muito violento comigo. Então, quando eu tenho um monte de coisa para fazer e nos pequenos buraquinhos que sobram, eu encaixo um cabelo, eu encaixo uma unha, eu encaixo uma massagem, eu encaixo um curso, eu vou encaixando e quando não dá, eu nem encaixo, ao longo do tempo essa conta chega. Eu não estou falando que você não tem que cuidar da sua casa, que você não tenha cuidado dos seus filhos. Eu estou falando que essas coisas são importantes. Mas se você não cuidar de você, tudo isso vai ficar e você vai passar, né? É muito importante ter esse nível de consciência e contato com a realidade, porque se você não se cuidar, é uma ilusão achar que você está dando conta e cuidando de tudo isso. Vai estar cuidando muito aquém da maneira como você poderia cuidar. Então, o terceiro passo do autocuidado e da automaternidade é você desenvolver pequenos hábitos, mas hábitos muito importantes que vão fazer com que você organize a sua agenda ao ponto de você começar a se colocar em primeiro lugar, tanto em escolhas quanto em sentimentos. E isso de uma forma não egoísta, de uma forma amorosa. Pode ser que no começo pareça distante, por isso que a gente tem cursos, por isso que a gente tem livros, que a gente indica para você ir desenvolvendo e se retirando esses entulhos e se reconectando de novo com a sua essência, porque tem muita tranqueira entre você e a sua essência. E aí, só o fato de você ir tirando esses entulhos já é um autocuidado, já é uma automaternidade que você está fazendo com você. E aí, o terceiro e último passo é você começar a permanecer nesse processo de autoconhecimento. Quando você permanece, quando você não interrompe o processo, você descobre a sua ousadia original, você se reconecta com o seu lado mais vibrante, cheio de luz, e chega ao ponto de você passar por um outro nível, que é um nível mais avançado, que é você ensinar outras mulheres a passarem pelo mesmo processo. Geralmente, o seu propósito, ele vai passar por isso. Então, quando você se reconecta com o seu propósito, é algo lindo e libertador, que faz com que você se sinta realizada e suprida. É quando a sua dor, ela empodera a sua vida, é quando te torna mais viva na vida, é quando você superou as dores do seu passado e você faz com que outras mulheres não passem pelo mesmo nível de sofrimento que você passou. Pense nisso. Esse é o caminho da automaternidade, é um caminho lindo que a natureza dispõe para você e que existem mulheres lindas, incríveis, disponíveis, com um coração imenso para te ajudar, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo no coração. Se você gostou, se você conhece alguma amiga que você sente que esse vídeo falaria com ela, compartilha. Coloca aí nos comentários o que você achou, que insight que veio para você, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais conexão e faça mais conteúdo de valor para você, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.